Olá, aqui é a Keila e neste vídeo hoje veremos como realizar a representação gráfica dos desenhos dos sistemas Map dentro do Revit. Antes disso, no entanto, peço para que caso você ainda não seja inscrito no canal, clique no botão abaixo para se inscrever e você pode também estar curtindo, compartilhando e também comentando nesse vídeo nos botões logo abaixo. Semanalmente eu tento realizar e trazer um vídeo como este para você. Então, vamos lá! Estou com o Revit 2021 aqui aberto. Funcionaria, no entanto, é claro, em qualquer outra versão de Revit que você tenha instalado aí no teu computador, onde aqui eu basicamente só para agilizar eu já comecei um novo projeto, fui ali no menu arquivo, pedi um novo projeto e pedindo um novo projeto, utilizei aqui no browse, na pesquisa, na procura, procurei aqui na pastinha de templates de português do Brasil, utilizei o Systems Default BRA-PTB, template de sistemas default de português do Brasil, ou seja, um template que vem instalado no teu computador. Você pode estar tentando reparar a sua instalação, né, se de repente você não tiver ele, ou então você pode também estar clicando depois no link que vou disponibilizar abaixo para baixar esse arquivo que eu vou deixar também disponível. Para agilizar também, né, aqui eu criei um novo projeto com base nele, tô cancelando aqui porque eu já fiz isso. Também eu peguei e já gerenciei aqui as unidades do projeto. Se você preferir, comando UN de Units, Project Units, onde aqui eu já deixei aqui em... Opa, não deixei, mas eu vou deixar aqui em métodos. Pelo menos aqui para ficar mais rapidinho, mais facinho de desenhar, sem ter que digitar tantos zerinhos. É claro, você poderia mexer aqui, por exemplo, né, para a área ter duas casas decimais. Na versão 2021, em relação às versões anteriores, aqui a organização das unidades ficou em ordem quase alfabética, exceto aqui no finalzinho, que muda um pouquinho. E aqui eu tô relembrando, mexendo as unidades comuns, aquelas que são comuns a diferentes disciplinas. Caso você queira, dá para mudar aqui, por exemplo, se ali, por exemplo, aqui na parte de ar-condicionado, por exemplo, ali o duto, você queria não em milímetros, né? Queria aqui, né, por exemplo, a duct size aqui você queria em outra medida que não fosse milímetro. Se temperatura não tivesse graus Celsius, você poderia estar mudando e aqui por diante, né? Tanto para a parte de ar-condicionado, quanto para a parte de elétrica, quanto para a parte de piping, que seria a parte de tubulações. Aqui, pelo menos a comum, antes de desenhar é bom dar uma verificada. Dei perfeito ok. Aqui para agilizar eu já deixei desenhado aqui esses vários diferentes desenhos de duto, né, de tubulação e de conduíte. Bandeja de cabos posso até fazer aqui do lado, mas é bem semelhante também. Seria aqui na aba de sistemas, né, se você quiser testar, desenhar a partir do zero, aqui na aba de sistemas você tem o DT de duto, que é o duto que eu desenhei ali no comecinho. Tem também aqui o Page Pipe para fazer a tubulação. E temos aqui também a parte de elétrica, onde você pode estar realizando o CN de conduíte e também o Cable Tray, a bandeja de cabos, que seria o comando CT. Aqui só porque ficou faltando CT, eu vou desenhar com Cable Tray então, onde aqui eu vou desenhar. Eu preferi fazer esse desenho que parece uma letra F embicada para cima, porque daí eu tenho conector T e tenho conector curva e em alguns casos eu treinei também fazer o conector de transição de tamanho. Mas vamos lá, eu vou fazer um desenho parecido aqui. Se eu sair fazendo, vai sair fazendo este que está aí selecionado. Se você preferir um outro, então seria trocar o tipo. Eu vou fazer esse daqui do jeito que está aí. E cliquei, tô desenhando ele aqui de 300 por 100 milímetros a 2,75 de altura do meu nível 1. Se eu desenhar aqui adiante, ele vai reto. Se eu virar de direção, a curva já é feita automaticamente. Se eu reduzir o tamanho, por exemplo, eu vou deixar aqui o tamanho, vai ser metade do tamanho, vai ser 150 milímetros, e aqui na altura vai ser 50 milímetros. Eu transicionei aqui o tamanho, ele põe aqui a transição de tamanho. Se fosse uma tubulação, se chamaria bucha de redução, mas é basicamente a mesma coisa. E se eu fosse subir ou descer, eu posso também estar mexendo aqui na altura do ponto médio, na altura ali do meio da elevação. Então aqui, por exemplo, eu estou a 2,75. E se por algum motivo eu fosse descer ali a 1 metro em relação ao nível que eu estou trabalhando? Eu vou colocar 1 metro e aplicar. Ele já vai ali para baixo. Vamos lá, fazer aqui de novo. Se eu fosse agora com 150 por 50 milímetros, aqui eu vou voltar a 2,75, posso digitar também o valor, e eu posso clicar a partir daqui, cliquei, vou derivar aqui desta mesma altura, só que eu vou já derivar transicionando o tamanho.
Eu fui aqui, transicionando aqui o tamanho. Aliás, né, eu preciso ter um pouquinho mais de espacinho aqui. E eu queria agora descer. Descer, por exemplo, agora a 1 metro por algum motivo e continuar mais baixinho aqui. Repara que ele também faz aqui a transiçãozinha de descida. E se eu for ver no 3D, tá aí. Eu vou deixar aqui no grau de detalhamento alto, afetado pelo grau de detalhamento no baixo. Repara que parece que fica meio unifilar a tubulação, ali a representação gráfica dos conduítes também. E se eu deixar aqui no shaded e deixar aqui no grau de detalhamento alto, eu vejo aqui ele pela dimensão. Eu vejo pela dimensão, só que, no entanto, e se eu quisesse tá mudando a representação gráfica para ficar mais fácil de enxergar? Aqui a gente está trabalhando com sistemas MAP, talvez você já conheça, talvez não, mas seria uma sigla de M de mecânica, E de elétrica e P de plumbing, que faz a parte da hidráulica. Daí, essa parte MAP seria porque aqui na aba de sistemas a gente tem a mecânica, né? Daí a gente tem aqui o plumbing, que faz a parte do plumbing, né? Da parte da hidráulica. E a gente tem aqui o E de elétrica também, os botõezinhos que a gente pode sair utilizando. Mas vamos voltando aqui também, se a gente pensar na representação gráfica, a gente tem 3 possibilidades de estar criando o colorido aqui do sistema. Um seria pelo próprio colorido do sistema mesmo, outro seria atribuindo o material que é utilizado no segmento, daí funciona com tubulação, e o outro jeito seria através de filtros de representação gráfica. A gente vai estar vendo então cada um desses 3 modos de a gente estar representando graficamente de forma diferente. Então vamos lá. Primeiro ponto, quando eu desenhei, principalmente aqui, né, eu saí desenhando esse duto, eu vejo que além de ele ter largura, ter altura, ter aqui o ponto médio aqui de elevação, também eu tenho aqui o sistema, System Type, que aqui está escrito Arte Retorno. Eu vejo também aqui que eu tô aqui com o System Type, o tipo de sistema, que tá aqui Arte Exaustão. E eu tenho aqui, ele aqui tá escrito no System Type, que é Arte Fornecimento. Tô comentando porque esse critério a gente poderia estar mudando para mudar o colorido pelo sistema. Então vamos lá. Não é no Edit Type, não é no Editar Tipo. Aliás, aqui eu abri sem querer o Revit em inglês, mas funciona igualmente no Revit em português ou na língua que você estiver treinando. Né? Também dá certo. Aqui, se eu pegar e entrar, seria para a gente estar criando um segmento de conexão diferente. O ele vai retinho, ele virando em curva, ele colocaria um tipo de junção aqui de cotovelo. Se ele pegar e juntar em T, ele usaria esse T. Então, a conexão que ele utiliza seria aqui no navegador de projeto, no Project Browser, na pastinha de famílias. Dica, maisinho, menuzinho, abre e fecha essa pastinha. Na pastinha de famílias, se eu rodar mais para baixo, eu tenho aqui os sistemas de duto. Eu vou entrar aqui no Duct System. E aqui, se eu abrir Duct Systems, eu tenho aqui sistemas de duto. Duct System de novo. E aqui eu tenho o Arte Fornecimento, o Arte Retorno e o Arte Exaustão. Então, se eu quisesse mudar a representação gráfica, por exemplo, dei 2 cliques e entrei. Dei 2 cliques e entrei, eu posso estar mexendo aqui no Graphic Override, que seria a representação gráfica, principalmente da linha, mas se você quiser mudar também, além da cor da linha, algum outro elemento poderia. Lembrando que, geralmente, não é regra absoluta, você pode ferir essa regra, inclusive, mas geralmente a linha é mais escura e o miolinho, né, ali a cor de sombreamento, ele geralmente é de uma cor mais clarinha, porque o contrário, às vezes, tem algumas plotters que não conseguem plotar adequadamente. Às vezes fica um borrão, né, de uma cor meio indefinida, quando você tenta fazer o contrário, né, a linha mais clara e o sombreamento mais escurecido. Por conta disso, então, essa cor aqui azul, eu vou selecionar e aqui puxar a réguinha em direção a um azul mais escurecido. Vou dar o OK. E aqui eu vou comentar que eu não mudo o pattern, porque senão a representação gráfica em planta teria gente que confundiria com o fato dele não estar nesse pavimento, estar em projeção. Então recomendo que não mude, deixe ele sem override. E também a mesma coisa o peso, eu prefiro seguir o peso da linha de acordo com o estilo de objeto configurado para todo esse projeto. Então aqui também pode deixar no override, escolhe só a tua cor, daí OK. Perfeito. E aqui no material, onde está by category, por categoria não é muito bom, porque ele coloca aquele cinza default de material não configurado. Então, vamos aqui no botão quadrado com 6 pontinhos atribuir, daí deixa processar, abrir a janela de materiais. Abrindo a janela de materiais, aqui o meu duto eu queria de aço, daí eu vou pesquisar aqui por aço.
E aqui eu tenho alguns aços, se eu quisesse carregar algum outro aço aqui para dentro, poderia. Eu tenho aqui esses aços aqui dentro do meu projeto. Se eu quisesse trazer algum outro aqui para dentro, poderia. Quem não tá vendo aqui embaixo, pode estar abrindo essa partezinha de baixo aqui. Quem não tá vendo essa metadinha adiante, dá para abrir e fechar aqui também. Acho que isso aqui provavelmente tem gente que já sabe, se não faz uma revisão básica de materiais, são aulas básicas de Revit Architecture. Vou deixar link embaixo também, para que você relembre a parte de configuração de materiais. E aqui eu tô com Revit inglês, aço eu não tô encontrando, mas eu vou procurar por steel. Opa, digita certo. Aqui, steel. Que aqui embaixo temos vários outros tipos de aço, se você quisesse tá trazendo aqui para dentro do projeto. Daí, então, se você não tiver aqui dentro, você poderia estar arrastando aqui para dentro. Quem está no Revit em português, provavelmente procurando a palavra aço, já encontraria. Eu encontrando algum aço que eu queira estar utilizando, com ele selecionado, eu posso até renomear. Né? Com ele selecionado, vou aqui na identidade, na identity, e dizer que isso aqui é duto de fornecimento. Dei aqui o nome duto de fornecimento. Aqui, então, ele tem esta aparência de renderização material. Se eu bater um render, ele tem essa textura. Isso aqui é um preview, é claro. E aqui no Graphics, na abinha de Graphics, eu posso utilizar uma aparência que lembra a aparência de renderização ou não. Eu posso usar uma mera representação gráfica. Aqui, então, vou usar uma mera representação gráfica no Shading, na cor de sombreamento, onde aqui eu posso estar selecionando, por exemplo, um azul, pouca coisa mais clarinho. Daí, ok. E, de novo aqui, vou dar o ok. Beleza, de novo ok. Ele vai estar usando, por exemplo, essa cor. Se eu não gostei da cor, volta a editar ele. Quem está com o botão do mouse bom, 2 cliques ele abre. Se não, pode selecionar, dar botão direito do mouse e pedir para editar as propriedades de tipo, né? Edit Type Properties, propriedades de tipo. Daí, entrando aqui, é a mesma coisa que dá 2 cliques rapidinho ali, mas vamos lá. Eu vou mexer aqui no de retorno. Inclusive, eu vou cancelar para enquadrar aqui mais facinho. Aqui, né? É melhor a gente enxergar aquilo que a gente está fazendo. Então, estou voltando aqui a editar. Vou editar. Essa cor eu vou deixar ela uma cor mais escurecida, magenta mais escurinho. É logicamente que a cor depende do escritório que você está trabalhando. Provavelmente o pessoal tem uma determinada padronização. Se trabalha com escritórios parceiros, talvez um parceiro diferente, ele tenha uma representação gráfica diferente. Então é bom a gente saber como é que configura então. A material também, né? Eu vou aqui no botão quadrado com 6 pontinhos. Eu tenho que duplicar para preservar esse daqui que já está aplicado naquele outro ali de fornecimento. Eu vou duplicar para gerar aqui o de retorno. Então, vou aqui utilizar este daqui, vou escrever retorno, daí ok, onde a representação gráfica dele, eu vou pegar o magenta e vou clarear ele um pouquinho, ok, ok, de novo ok, e aqui eu já tenho o colorido pelo sistema. Daí, logicamente, quando você fechasse um sistema composto desses dutos, das terminais de ar, né, Air Terminal, as bocas de ar também, e também até mesmo equipamento, né, que desse origem a esse sistema, todos eles seriam coloridos para esse colorido aqui que a gente está configurando. Agora, no entanto, cada elemento teria o seu próprio material, né, por exemplo, o duto é de aço galvanizado, o equipamento ali, ele tem uma pintura eletrostática de cor branca, né, e assim por diante. Então, cada um desses elementos, eles têm, que participam do sistema, teriam seu próprio material, porém, participando dele, ele adotaria, por exemplo, esse magenta. Então, seria o colorido do sistema, não necessariamente o colorido da pecinha que participa dentro dela. Agora, também aqui o de exaustão, também tá faltando aqui, vamos editar o Graphic Override. Eu achei esse verde neon muito chamativo, eu vou escurecer ele bastante aqui, ok, perfeito, ok. E aqui na cor do material, vamos lá então, vou duplicar este de retorno, duplicar, e você vai ser o de exaustão. Daí, perfeito. O de exaustão eu vou deixar aqui esse verde, só que um pouco mais clarinho. Tô achando que ele tá bem neon. Desaturar. Aqui em cima ele fica mais... Aqui em cima do topo desse arco-íris, a cor fica mais saturada. Aqui embaixo ele fica mais acinzentado, né, nessa parte de baixo. Então, trouxe aqui pra parte mais acinzentada. E daqui eu mexo aqui na gradação mais empretecida, mais clarinha. Eu vou deixar aqui de uma cor que eu consiga enxergar, mas que não me doa na vista. Eu vou dar o ok. Perfeito. Eu vou comentar que eu não coloco pattern não, rachura, né? Se você quisesse rachura, podia estar acrescentando, tanto para a superfície quanto para quando você vê ele cortado. Eu vou deixar aqui só o colorido, para mim é mais do que suficiente, então vou dar o ok.
Daí ok, e perfeito. Daí já fica dessa forma aí o colorido do sistema. Daí perfeito. Uma outra coisa, além de fazer o colorido do sistema, né? Repara que aqui eu fiz para adulto, mas se eu abrisse aqui o de tubulação, aqui, por exemplo, também eu tenho, né? Vou até abrir aqui um pouquinho para ficar mais fácil de enxergar. Repara que eu também tenho fornecimento hidrônico, tem aqui a parte sanitária, de água fria, de água quente. Daí, então, eu poderia pegar e dar o colorido do sistema também aqui, né? Pelo Project Browser. Daí poderia ser também até mesmo para a parte de tubulação. Agora, numa situação em que eu quisesse fazer, por exemplo, um tubinho que ele é de determinado material e eu quero também dar o colorido através deste material. Então vamos lá, não vai ser pelo sistema, vai ser a tubulação que eu vou criar seguindo um determinado material. Por exemplo, quando a gente faz o projeto feito com o template system, o template de sistema default que vem com o próprio Revit, se eu pegar e fazer o pipe, fazer aqui a tubulação, o tubo, daí page pipe é o comando, dele já vem com esses dois tubos, que é o plástico e o padrão. Se eu precisasse estar criando, por exemplo, um tubo de cobre, um tubo que não vem com o template da Tigre, e agora como é que eu faria? Então vamos lá. Eu vou estar aqui então, editar tipo e duplicar, que vai ser editar tipo e duplicar, porque eu quero o tubo, eu quero ele de outro material, inclusive seguindo determinados diâmetros. Então vou aqui no edit type. Aliás, deixa eu só ver aqui os diâmetros, se eu vou derivar o de plástico, ou se eu vou derivar, acho que eu vou derivar o de plástico, ou se eu vou derivar o padrão. Deixa eu só ver a tabela, acho que o plástico tá mais parecido. Tá ok. Só tava vendo aqui qual que me dá menos trabalho para usar como exemplo, por conta aqui dos diâmetros. Mas eu vou então aqui editar tipo, na sequência duplicar, e aqui eu vou criar um tubo de cobre. Daí beleza. Eu editei tipo, dupliquei e criei um tubo de cobre, agora eu vou fazer pelo editar. Pelo editar, aqui eu tenho aqui essa partezinha de baixo, onde eu atribuo qual que é o tipo de tubulação, de tabela de tubulação que está sendo utilizada. E mais embaixo também eu vejo aqui quando ele junta em T, quando ele junta ali o cotovelo, quando ele tem cruzeta, qual que é o conector, qual que é a conexão que vai ser utilizada aí dentro. Então a gente consegue estar determinando aqui. E também aqui a tabela de diâmetros, que nesse meu caso, como eu dupliquei de uma tabela de PVC, ele está aplicando, adivinha, PVC aqui dentro. Se não for nenhuma dessas configurações, eu quisesse carregar elas aqui para dentro, fosse aqui a família de T, de joelho, de assim por diante cruzeta, seria a load family, carregar família. E se eu quisesse aqui a tabela, que é utilizada os tamanhos, aqui a tabela de segmentos e tamanhos, então eu posso selecionar aí e entrar. Entrando então diretamente aqui no Mechanical Settings, nas configurações mecânicas, na parte aqui de segmentos e tamanhos de tubulação, eu posso estar então selecionando alguma tabela que seja mais fácil. Olha, até tem tabela de cobre já configurada, mas eu queria uma que se assemelhasse um pouquinho mais ao tamanho que eu queria estar utilizando. Essa configuração de tamanho já veio pelo template. Eu poderia estar utilizando, no entanto, aquele lá que me desse menos trabalho de eu estar configurando manualmente. Tô achando que eu vou aproveitar dessa tabela, porque aqui no final tem 100mm, 75, 65, 50, 40. E aqui acho que no Brasil, a não ser alguma coisa bem pequena, o 15 é um pouco menos comum de ser utilizado. Eu tô vendo os tamanhos, aqui eu vou fazer com base nessa daí, da NBR 5648. Eu vou aqui criar um novo com base nele, criar. E aqui então eu vou estar selecionando o material. Vou aqui no botão quadrado com 6 pontinhos. Você pode procurar pela palavra cobre, se tiver aqui em português. Se tiver com Revit em inglês, você pode procurar também pela palavra copper. Daí, dessa forma aqui, né, pode ser também. Aqui eu vi que tinha dentro do projeto, acho que deixa eu só ver como é que estava este cobre aqui. Cliquei no cobre. Esse cobre já tem uma belíssima aparência de renderização, daí perfeito. Ele tem aqui as propriedades físicas dele também, resistência aqui mecânica, quantos MPa que tem aí, e também a condutividade térmica aqui deste material, dentre outras propriedades desse cobre. Tá tudo configurado, só não tá configurado a representação gráfica. Bom, se veio o Copper, quisesse renomear, você sabe que dá para renomear também ali a identidade, o nome dele. Mas a representação gráfica, eu queria pegar uma cor laranja, um pouco menos vibrante, um pouco mais esbranquecida aqui. Daí eu selecionei um laranjinha mais clarinho,
que lembra um pouquinho a cor do cobre. Daí ok, daí aqui ok, que daí eu vou usar esse material cobre, que ele usa essa tabela de tipos de dimensão e duplica um catálogo de tamanho a partir deste daqui, que eu vi que os diâmetros eram mais semelhantes. Daí, dessa forma, então, eu posso dar o OK, e daí eu tô usando agora o cobre que segue essa tabela de tamanhos. Agora, vamos lá, eu dupliquei com base em alguma que tinha alguma semelhança aqui nos diâmetros nominais, no ID, né, Internal Diameter, e o OD, Outside Diameter, o diâmetro do lado de fora, o diâmetro do lado de dentro, e o valor ali nominal que você vai ali comprar numa casa de materiais de construção. Se eu precisasse de estar inserindo um novo tamanho, né, eu vou fazer aqui um exemplo, mas depois eu vou deletar. Se eu tivesse aqui um de 150 milímetros, então eu pediria um new size, novo tamanho, que o nominal é 150, vamos supor que o de fora, o diâmetro de fora fosse 150 também, e o lado de dentro tivesse o desconto da paredinha ali da espessura da tubulação. Vamos supor que era 1 milímetro, como é um diâmetro, né, um tubinho, então vou tirar, por exemplo, 2 milímetros, que seria 148. Daí, beleza? E aqui eu tô chutando, certo seria confere um catálogo, porque senão eu posso estar criando um que na verdade não exista. Agora, ele estaria aqui criado, daí ele seria utilizado em listas de tamanho e também naquele dimensionamento do layout automático. Daí, se algum dia você quiser desticar ele, ele não seria utilizado, mas ele já estaria configurado. Seria, por exemplo, esse tamanho está em falta e eu não consigo estar comprando ele. Ou então, se esse tamanho simplesmente não existe, daí com ele selecionado é delete, né? Daí, então com este aqui ou esse outro, algum desses aqui selecionados, daí você poderia pegar e dar delete. Daí vamos lá, deletei. Ok, ok. Daí agora eu já tô aqui com um tubo de cobre, eu vou aqui voltar a editar, dei um ok a mais, onde aqui eu tenho que passar. Eu criei aquela tabela ali de segmentos tamanhos e aqui eu tenho que passar. Eu tenho que passar que agora vai estar utilizando o tubo de cobre que eu criei aqui por último. Esse aqui que tá com esse nome, cobre NBR 5648 de 750 kPa. Daí eu criei, por exemplo, se aqui no meu projeto eu vou fazer, por exemplo, incêndio, que usa a partir do diâmetro de 20 milímetros e no máximo vai até o diâmetro de 100 milímetros, eu posso configurar aqui quais que são os tipos de tubulação que eu consigo estar utilizando aqui dentro do projeto. Daí, por exemplo, quando usar um cotovelo, ele vai usar qual cotovelo, né? Eu posso pegar e estar escolhendo aqui. Eu vou estar usando o copper, o inglês ele abrevia para CU, né? Mas eu vou pegar então esse aqui, o cotovelo soldado de cobre, não é o de PVC, né? Eu vou trocar para o de cobre, que ele vai usar em todos os tamanhos. Se fosse de uma faixa até uma outra determinada faixa, a possibilidade de criar cotovelo, você estaria selecionando aqui, né? Geralmente eu deixo o all e configuro principalmente aqui em cima. Em separado seria só se, por exemplo, só se usa nesse tubo de aço flanges nos tamanhos grandes, né? Tamanho de 100 milímetros, por exemplo, ou até mais. Então, nesse caso, você configuraria a faixa, né? Se não, pode usar para all, né? Todos os tamanhos. Aqui eu vou trocar também, né? Aqui vai ser TT mesmo, aqui eu vou trocar para o de cobre. Se não tivesse carregado, vai aqui no Load Family e carrega. Você pode carregar da biblioteca do próprio Revit, ou então você pode carregar de algum download que você realizou. Geralmente essa tubulação de aço o pessoal baixa bastante da Victaulic e também da Saint-Gobain, né? São duas dicas aí de lugares que você poderia estar baixando de empresa, né? Mas vamos lá. Isso aí, aqui só para continuar, vou utilizar esse aqui que já vem aqui no próprio Revit mesmo, né? Você pode também estar fazendo de algum outro download, porventura. E aqui o cobre não é flangeado não, só alguns tipos de tubo de aço, né? Um pouquinho maior, que é um pouquinho comum de acontecer. Então aqui eu vou preferir deixar known. Se você preferir se carregar, é Load Family. Mesma coisa aqui, deixa eu só ver, eu queria um cap, né? Se algum dia eu precisar de colocar cap, ele já vai colocar esse tipo de cap aqui. Se deixasse known, ele ficaria com nenhum. Daí ele não tamparia jamais, né? Com nenhuma coberturinha. Vou dar o ok. Set to known, pera lá, deixa eu só voltar aqui. Eu vi aqui embaixo tava known, né? Aqui tem que colocar all. Eu tomei um avisinho aqui, né? Pode usar para todos os tamanhos. Aqui eu posso até deixar all, mas como tá nenhum flange, daí então ele não vai colocar. Ele não vai realizar porque eu não selecionei nenhum. Mas o dia que eu selecionasse, ele colocaria em todos os tamanhos, desde o mínimo até o máximo. Vou dar o ok, ok, perfeito. E repara,
Material, tubulação, dentre esses, né, que seria duto, tubulação, conduíte, bandeja de cabo, tubulação é o único que te permite, no Edit Type, ali naquela tabela de segmentos e tamanhos, atribuir pelo material, daí você ganha o colorido pelo material aqui. Então, vamos testar. Vou desenhar aqui um tubinho de cobre aqui, eu vou utilizar ele como se fosse um sistema outros aqui, mas você poderia estar escolhendo o sistema, né? Se fosse para água quente, vai ligar o aquecedor ali, ou então se fosse ali para proteção contra incêndio e assim por diante, seria só estar escolhendo aqui, é claro. E aqui eu vou desenhar ele no zerinho do chão mesmo, né? Vamos lá. No zerinho do nível 1. Ideal desenhar na planta, que eu só tô fazendo aqui no 3D, para ficar mais fácil de mostrar. Ele tá aqui a 100 milímetros. Se eu reduzisse aqui para 50, por exemplo, daí ele vem aqui para 50. Essa redução curta eu não gostei muito, eu poderia trocar depois, é claro, dentre aqueles que estiverem carregados no meu projeto. E já ponho aqui o cotovelo. Se eu pegar fazer um desenho em T, ele faz aqui o T. Se eu precisar de mudar de direção, por exemplo, agora eu vou escrever aqui que eu vou subir do 0 metros para 1 metro. E agora eu vou desenhar aqui adiante. Ele já faz aqui as curvinhas. Agora, se eu quisesse que a curvinha também utilizasse material cobre, deixa eu só ver como é que ela tá aqui. Curvinha, cadê o teu material? Tá dentro do editar tipo? Deixa eu só ver aqui dentro do edit type se você tem material. Acho que ela tá sem material. Meu Deus, sério que tá sem material? Tem problema não, vamos lá. Pelo menos a curvinha. Eu vou pegar esta curvinha e com ela selecionada, eu procurei aqui em propriedades, não encontrei o parâmetro de material. Fui aqui dentro do edit type, do editar tipo dela, e também não encontrei o material. Como tá sem material e eu preciso, então vou selecionar a curva, vou editar a família rapidamente aqui. E aqui então eu vou selecionar toda a parte da geometria, ou seja, isso, mais Ctrl este daqui, mais Ctrl este daqui também. Toda essa geometria eu selecionei. E aqui no material onde está By Category, eu vou aqui nesse parâmetro de família associado, esse retangulinho cinza que está aí, e vou associar com um parâmetro chamado material. Vou chamar aqui de material. Daí aqui eu vou deixar ele por tipo, daí ok, ok. Daí eu só dei o nome, dei ok, ok. Vou carregar no projeto e fechar. Ele pergunta se quer salvar, eu cliquei que não. Eu vou dar overwrite na versão existente, é a primeira opção, sobrescrever a versão existente. E esse material aqui, eu vou dentro do edit type e ao invés de pegar aqui o botão quadrado com 3 pontinhos, se eu sei que o material se chama cobre, eu posso digitar também, né? A mesma coisa que entrar aqui e selecionar ele. Vou dar o ok. E perfeito, né? Já tá aqui. Mesma coisa esse T, que eu acho que tá sem material também. Não sei porquê, mas ele tá sem. Se ele tá sem, não tem problema. Eu vou de novo aqui no Edit. Eu vou com a geometria dele selecionada. Aqui, vou selecionar com Ctrl. Estou adicionando na minha seleção. Com todos esses adicionados, eu vou aqui no parâmetro de família associado. E vou aqui nesse botão de atribuir. Vou chamar isso daí de material. Daí, ok. Perfeito. Ok, de novo. Perfeito. Vou aqui em cima carregar no projeto e fechar. Ele pergunta, quer salvar? Não, não quero salvar não. Só quero entrar com ele no meu projeto. Vou dar overwrite, sobrescrever a versão existente que está aí. Perfeito. Entrou. Eu vou selecionar ele e vou atribuir aqui o material cobre que eu já tenho, já configurei aqui dentro do meu projeto. É ok? Perfeito, tá aí. Assim por diante. Aqui também, se quisesse essa buchinha, mesma coisa, pegar e dar o material para ela, né? Se de repente não tiver parâmetro de material, então editar tipo só põe ali o material, o parâmetro, e daí beleza. Daí eu poderia estar usando esse cobre aqui, eu deixei sistema outros, mas você poderia atribuir o sistema que é mais próximo daquele que você vai utilizar, por exemplo, retorno hidrônico, ou então ali proteção contra incêndio à água, né? A alimentação de sprinkler, e assim por diante. Agora, outro jeito de fazer que eu comentei é por filtro. Por filtro, então, eu posso estar selecionando um destes tubinhos aqui, e eu vi que esse tubo aqui, ele tá com essa representação gráfica vermelha, e ele é do System Type, do tipo de sistema de água quente doméstica. Então, vamos lá.
Vou selecionar essa sentença porque, particularmente, eu de vez em quando digito errado. Então, selecionei essa sentença, vou guardar no meu Ctrl+C, só para não ter que digitar isso daí. Porque daqui a pouco a gente vai criar um filtro e o filtro é bastante literal. Se o A é maiúsculo com acento agudo, o A de água, né? Então você teria que colocar escrito direitinho, igualzinho, com a maiúscula, minúscula e a acentuação onde houvesse. Daí eu vou fazer aqui pelo VG, tô nessa vista e vou utilizar o Visibility Graphics, né? VG é o comando. Se eu quiser o botão de visibilidade, sobreposição de gráficos está aqui. É o primeiro edit, né? Primeiro editar dessa vista. E entrando aqui no editar, eu vou aqui nos filtros e aqui me parece que não tem nenhum filtro. Daí, vamos lá. O filtro a gente cria não se preocupe para todo o projeto. A regra do filtro é para todo o projeto. Porém, a representação gráfica é aplicada para cada vista. Então, vamos lá então entender isso daí. Se eu não tenho a regrinha, vou entrar aqui dentro do Edit New, editar novo. Daí aqui eu queria de tubulação de... Opa, tem aqui talvez, hein? Deixa eu dar uma olhadinha. Água quente doméstica. Se não tivesse, né? Se não tivesse aqui embaixo, dá pra você criar, dá pra você duplicar, dá pra você renomear. Se tem algum que você criou sem querer, dá pra deletar. Tem uns consolezinhos aqui embaixo. Se não tivesse, eu tentaria duplicar de algum que fosse mais a ver, fosse mais semelhante à ideia. Ou então eu criaria a partir do zero. Aqui eu tenho a água quente, vou usar esta aí mesmo, onde ela que vai estar afetando essas determinadas categorias. Eu vou rodar para dar uma olhadinha. Aqui eu vejo que ele está acessórios de tubulação. Ele tem aqui conexões, né, conectores de tubulação. Tem aqui o insulations, os isolamentos ali da tubulação. E eu tenho aqui também a categoria de tubulação. Eu estou aqui com o Revit inglês. Se você estiver mexendo no em português, absolutamente a mesma coisa. Só que vai estar escrito igual eu falei aqui em português. Né, vamos lá, aqui estava certinho já. Daí eu vou aqui nessa parte mais final. Vou comentar que eu prefiro deixar aqui em cima a regra ou. Porque, às vezes, eu prefiro que esse template atenda tanto a versão em português quanto a versão em inglês. Porque, por exemplo, se em português está escrito água quente e no inglês está escrito hot water, tá? Então eu poderia usar ou um ou outro. Aqui eu vou configurar pelo menos para esse aqui que está escrito em português, mesmo que o Revit esteja em inglês, né? Vamos lá. Então aqui eu mudei para or. Daí eu quero aqui todas as categorias selecionadas, dessas aqui que eu selecionei. O System Classification, daí não, eu vi que era Type, System Type, aliás, vamos lá, né, era System Classification, vi que aquilo que eu guardei no meu Ctrl+C estava em tipos de sistema, né, System Type, que contém, e aqui eu vou dar Ctrl+V porque às vezes eu digito errado, né, então isso daí, deu ok, eu criei a regrinha. Vou criar também para água fria e para o esgoto, daí eu vou dar ok aqui. Perfeito? Só para eu guardar no meu Ctrl+C essa sentença que está escrito aqui, que isso daqui está utilizando o System Type, tipo de sistema de água fria doméstica. Vou guardar no meu Ctrl+C porque às vezes eu digito errado. Podia digitar também ali manualmente. Vamos lá, guardei no meu Ctrl+C. Vou voltar para o meu VG, Visibilidade, Sobreposição de Gráficos, Visibility Graphics. Vou aqui no filtro, vou adicionar mais um, que era... Vou só, na verdade, configurar esse que estava aí. Que esse daqui afeta estas categorias que eu verifiquei, né, igualzinho da última vez, está certinho. E aqui então, ele vai usar para todas essas categorias no type, System Type, tipos de sistema, que ele contém, vou dar aqui o Ctrl+V. Daí ok, e ok. Daí eu vou fazer aqui só mais um aqui, o do verdinho, esse daqui. Qual que é o que está escrito aqui? Está escrito sanitário, né? Não é nem esgoto, nem sanitary em inglês, né? Então, vou guardar isso aqui no meu Ctrl+C. Vamos lá, vou voltar no VG, editar aqui. E vou aqui nos filtros e vou adicionar só mais um último. É claro, se você quisesse configurar os outros, né? Hidrônico e assim por diante, seria, na verdade, a mesma coisa. Mas eu peguei aqui o sanitário, com ele selecionado eu vejo quais que são as categorias que ele está afetando. Me parece estar certinho, senão você clicaria para adicionar uma outra categoria também. E aqui ele vai estar trabalhando também com System Type, que contém, vou dar Ctrl+V, sanitário, né, com acentuação, as minúsculas e maiúsculas certinhas também. Daí aqui, ok, perfeito. Agora, esses filtros que a gente estava criando já ficou pronto para todo o projeto. Porém, para essa vista, eu posso adicionar, por exemplo, adicionar aqui, vou começar pela água fria, ok, que vai ter override da cor, por exemplo, azul, aqui um pouco mais escuro, daí ok, ok. E aqui no pattern, ele vai ter uma corzinha aqui,
que vai ser, por exemplo, azul mais clarinho. Aqui eu vou colocar aqui o Solid Fill, deixa eu dar Apply, já ficaria aqui pelo colorido que eu configurasse aqui, né? Vou aproveitar que aqui tá enquadrando vermelhinho, vamos lá. Aqui eu vou adicionar também o de água quente doméstica. Repara que eu consigo selecionar entre as regrinhas de filtros já criados, daí ok. Onde aqui, então, eu vou selecionar que ele vai ser aqui do vermelhinho. Vou pegar um vermelho mais escuro aqui, daí ok. Essa vai ser a cor da linha. E na superfície, ele vai estar utilizando um Solid Fill, um preenchimento sólido, da cor vermelha um pouco mais clarinho. Daí ok e ok. Daí repara que aqui ele já ficou exatamente como o filtro foi configurado. E aqui esse verdinho, que é o esgoto, então mesma coisa, eu vou entrar VG, né, digitar no VG mais uma vez. Aqui nos filtros, vou adicionar aquele filtro que eu já criei, né, eu já editei, já pedi um novo, renomeei, se fosse o caso. Daí agora eu vou mexer na representação gráfica dele, vou trazer, carregar ele aqui para dentro, perfeito. Onde aqui esse sanitário, ele vai utilizar, por exemplo, esse verde, só que um verde um pouco mais escurecido, daí ok. E aqui eu vou usar aqui no override da cor, vou colocar um Solid Fill, e aqui na cor eu vou selecionar esse verde, talvez, ou esse verde, nossa senhora, né? Vamos lá. Aí vai esse verde, só que eu vou saturar ele um pouquinho aqui, e aqui acho que fica um pouco melhor, mais fácil de enxergar. Ok, né? Acho que não tá tão ruim de enxergar. Daí ok, ele aplica, fecha. Se eu não gostei da cor, volta a editar ali. Agora, além de eu mexer pela cor, eu posso manter ele no projeto, ou seja, não vou deletar, mas se eu entrar no VG, filtro, eu posso pegar e tanto ativar quanto desativar a visibilidade, e nas versões mais recentes do Revit, aqui eu estou na versão 2021, dá para habilitar e desabilitar o filtro também. Então vamos lá, como assim? Se eu pegar e desligar, por exemplo, sanitário, eu queria mostrar só água fria e água quente, não quero ver o sanitário. Daí eu desliguei o visibility do sanitário, a visibilidade, vou aplicar, repara que ele sumiu. Ele continua no projeto, né? Vou dar até ok aqui e entrar na planta da... Vai estar na plumbing, aliás, né? Tubulação, não é duto não, perdão, né? Vamos lá, aqui no hidráulica. Daí aqui, repara, né? Ele tá aqui. Né? Eu vou deixar aqui no grau de detalhamento alto, tá aqui. Se eu pedir SD de sombreado, eu poderia trazer o filtro aqui para essa vista. Mas aqui no 3D, ele sumiu porque eu desliguei a visibilidade. Eu vou voltar a digitar VG, e aqui dentro do VG, aqui na parte dos filtros, eu vou ligar a visibilidade, vou dar Apply, aplicar, aplica e mantém essa janelinha aberta. Repara que ele está ali. Outra coisa seria, eu quero deixar ele visível, mas eu quero desabilitar a visibilidade gráfica do filtro. Eu desabilitei, vou dar Apply, daí perfeito. Daí repara que ele continua visível, mas ele removeu exatamente aqui o filtro da representação gráfica. Daí perfeito. Só para completar aqui, se eu pegar e entrar aqui no Ultracine Hidráulica, repara que aqui também eu posso aplicar, né? Fazer mais uma vez o VG, a regra do filtro já está criada, mas o VG é por vista. Então, se eu entrar aqui no Editar, vamos lá, eu vou aqui nos filtros. Hidrônico pode ficar, vai, mas eu vou adicionar aqui água fria, água quente, né? E também aqui o esgoto. E aqui também a parte sanitária, tá ok. Daí aqui eu vou também configurar aqui, eu vou fazer o vermelhão do jeito que tá aqui, deu ok? E aqui também eu vou pegar o vermelhão só que um pouco mais clarinho, ok? Com Solid Fill, ok? Aqui também água fria, eu vou colocar, por exemplo, azulzinho, ok? Aqui vai ser o azulzinho, daí aqui eu vou dar override da representação gráfica também, do preenchimento, vai ser um Solid Fill, daí ok? E aqui também, vamos lá, sanitário. Você também vai ser aqui essa cor, ok. E aqui override, eu vou estar selecionando um verde um pouco mais, pouca coisa mais clarinho, ok. Deu ok? E vai ser aqui Solid Fill, ok. E perfeito. E repara que agora ele também tá colorido nessa vista. E o filtro tá aqui para todo o projeto. Aqui pelo contrário, né? Por exemplo, agora eu vou mostrar só o esgoto e estaria tirando, por exemplo, água quente e água fria, né? A visibilidade. É ok, ele fica visível no 3D, mas essa planta, por exemplo, seria a planta de esgoto e ventilação. Daí, beleza? Eu vou voltar aqui, pensando bem, eu queria deixar eles visíveis. Dei um Ctrl Z, eu queria deixar eles visíveis nesse caso sim. E vou voltar aqui para o 3D, só para comentar que se eu
pudesse, quisesse, fosse interessante ver o colorido pelo sistema, até mesmo para ver se eu fechei o sistema adequadamente, perfeito. Eu faria pelo sistema igual eu fiz com o duto. Aqui pelo tubo, tanto eu poderia pensar em ter uma cor original dado pelo material que é usado na tabela de tamanhos desse tubo, como também eu poderia fazer pelo VG, pelo filtro do VG, tá atribuindo um determinado colorido, inclusive habilitar, desabilitar e também aplicar ou desaplicar esse colorido. Uma outra coisa seria, bom, e o conduíte e a bandeja de cabos? Na verdade, mesma coisa. Então eu poderia pegar, por exemplo, o conduíte, e eu tô vendo que esse daqui é o tubo metálico elétrico. Vamos supor que eu queria dar uma corzinha para ele. Bom, podia ser qualquer um desses. Vamos fingir que era esse daqui, o conduíte flexível. Eu selecionei ele e queria pintar ele de amarelinho. Esse tubo metálico elétrico. Daí, se você entrou dentro do Edit Type, você vai perceber que aqui no máximo você troca o que ele usa como T, como cruzamento, como transição, como união, né, o remendo. Mas ele não te deixa escolher o material. Daí então, aqui acaba não dando para fazer, e nem é pelo sistema, porque sistema da parte elétrica ou é o circuito elétrico, ou é a interrupção, ou é algum outro sistema de operação, mas a parte do conduíte e a parte da bandeja de cabos não fecha sistema. Então não daria para fechar o colorido do sistema igual eu fiz com o duto. Porém, eu consigo fazer pelo VG. Então vamos lá, pelo VG e pelo filtro. Aliás, qual que é o critério que eu quero usar aqui? Deixa eu só dar uma olhadinha. Deixa eu me ver aqui dentro do Edit Type. Standard MT. Tá, eu vou fazer o MT meio amarelo. Vai ser o tubo metálico TME, que depois aqui traduziu para MT. Né, vamos lá, vamos tentar criar isso daqui, né? Vou entrar dentro do VG. VG aqui nos filtros. E aqui eu vou editar mais um. E eu vou criar, né? Aqui eu acho que não tem nenhum desses que eu queria aproveitar. Então eu vou criar um. Vou pedir um novo, que eu vou chamar de conduíte amarelo. Conduíte amarelo, porque depois eu vou pintar ele de amarelo e vou falar que isso aí é o flexível. Daí ok. Daí esse conduíte amarelo, ele afeta, adivinha, conduítes, claro. Vamos lá. Cadê os conduítes? Aqui conduítes e conduit fittings também. Né? Se eu precisar de mais alguma categoria, eu vou estar mudando depois. E aqui eu já vou mudar para OR. Daí eu adiciono depois, se precisar, mas vai ser todas as categorias selecionadas. E aqui eu vou pegar aqui type name, que contém, era EMT, que a gente tinha visto. Ou então vou adicionar mais uma regra, ou então todos selecionados, que no type name, nome do tipo, ele contém, por exemplo, era TME, não sei por que na tradução a pessoa inverte, mas vamos lá, ok? Aqui eu vou adicionar já esse conduíte amarelo, daí ok? Daí esse conduíte amarelo que aqui nas linhas, ele vai ser um amarelo mais escurecido. Vou puxar em direção laranja para não ficar muito estranho. Nossa, ficou estranho do mesmo jeito, né? Vai ser um amarelo pronto, um amarelo outro. Daí ok? Daí ok? E aqui na cor eu vou pegar amarelinho mais clarinho. Daí ok. E vai ser de solid fill, ok? Aplicar, ok. Daí ele foi. Só esqueci de adicionar essa categoria aqui. Mas se eu adicionasse dentro do Edit Type dele algum parâmetro que ele utilizasse, né, por exemplo, MT ou TME, na description, eu vou colocar EMT aqui na descrição. Deu ok, mesmo deu ok. E aqui eu vou adicionar também que ele vai ter o EMT aqui na descrição. Daí ok. E agora eu vou voltar aqui para o filtro do VG, aqui nos filtros, e aqui vou editar a regra, aqui, que vai ser o do conduíte amarelo, a regra que eu vou mexer, que ele afeta essas categorias aqui, de conduíte fittings, conduíte, e vou adicionar mais uma regra. Ou ele é type name, que tem EMT, ou ele é nome de tipo, que tem TME, ou então que aqui na description, na descrição, ele contém, por exemplo, EMT, maiúscula, EMT. Daí ok? E aqui ok. Daí repara que exatamente já fica dessa forma. Aqui eu teria que pegar e mudar. Esse aqui de tipo duplicar e tirar o MT, duplicar. E aqui ele estaria aqui sem a descrição, né, ok? E aqui por consequência aqui em cima também eu teria que editar. E tá mudando aqui, ao invés de standard MT, ele ser de algum outro tipo. Apesar de que aqui acho que é uma duplicata do MT, e aqui, no entanto, estaria faltando ele ser do tipo que contém o MT. Seria provavelmente essa combinação
aqui. Então, aqui a gente configurando seria a mesma coisa se você quisesse fazer com a bandeja de cabos, né? Bandeja de cabos também, eu dou uma verificada, o que ele tem de categoria aqui, ou de descrição, qual que é o nome dessa categoria, cable tray, bandeja de cabos, mesma coisa essa daqui também, o que é isso, clico nele e verifico, tá escrito ali em propriedades, qual que é a propriedade aqui, a categoria dele, e eu verifico também, ou dentro do edit type, ou aqui mesmo em propriedades, algum parâmetro que identifica ele melhor, para criar a regra do filtro com base nela. Criou a regra do filtro, você pode aplicar a representação gráfica. E dessa forma você poderia estar criando também os de outras cores. Eu quero criar agora um roxinho, um laranjinha e assim por diante, de alguma outra cor. Seja aqui na parte dos conduítes e bandeja de cabos, seja aqui na parte da tubulação. É claro, você poderia estar criando para aqueles outros também. Fica como exercício se você quiser treinar o colorido de representação gráfica. E mesma coisa aqui para dutos. Mesma coisa também se você quisesse estar criando um outro sistema de duto. Como assim? Eu gostaria de pegar esse daqui, que esse aqui é colorido pelo sistema, só para relembrar mais uma vez. Eu vou copiar isso daqui para o lado. Copiei daqui, cliquei, para cá, cliquei. Daí vamos supor que eu tinha o sistema de exaustão da cozinha, que é completamente diferente da exaustão ali do banheiro, porque um vem com mais gordura e o outro não, né? Não era para se misturar, então aqui eu tenho o ar de exaustão, o sistema, o duct system, isso aqui é adulto, mesma coisa, no entanto, se fosse algum sistema de tubulação, por exemplo, onde eu vou aqui dar botão direito, duplicar, e eu vou criar nesse exaustão 2, vou dar F2 no teclado, e vou falar que é exaustão banho, para eu lembrar que é do banho, é diferente do da cozinha. Daí, então, agora eu vou entrar na exaustão banho, eu vou estar mudando aqui, que cor que eu não usei aqui? Aí eu não usei lilás tá usando, né? Daí verdinho tá usando. Aí eu vou usar então esse verde meio piscina. Ah, meu Deus, vamos lá. Você vai ser meio verde, meio piscina aqui. Deixa eu tentar deixar entre o azul e o verde. Daí aqui, né? É um verde piscina. Ok, uma cor que não estava sendo utilizada. Vou dar uma dica. Você escolheu a cor, quando você está arrastando nesse arco-íris de cores e também nessa reguinha, tem o RGB, né? Tem esses valores aqui que você pode, em cima do botão OK, adicionar aqui para Custom Color, né? Para as cores personalizadas. Daí, ok, perfeito. Por que eu tô fazendo isso? Porque, na verdade, a linha era mais escura, ok. E o preenchimento aqui, né, da exaustão do banheiro, né, vamos lá, duplicar. Você vai ser exaustão banho. Daí, beleza, exaustão do banho que usa aqui na cor, essa corzinha aqui. Daí, ok. Logicamente, falta passar, né, que esse daqui, ele pertence ainda da exaustão ali inicial, mas eu agora vou passar para exaustão do banho. Aí adivinha, perfeito, esse daqui, esse aqui faltou, oh meu Deus, né? Vamos passar você também? Deu ok. Ele já dá o colorido pelo sistema. Eu lembrei de uma outra coisa aqui, talvez, né, quem tem o problema, né, de daltonismo, talvez a cor verde, que eu acabei usando aqui verde, e algo parecido com verde, ou talvez a cor vermelha, daí os vermelhos e os rosinhos talvez, né, afeta a visibilidade. Nesse caso, se o trabalho é realizado em equipe, conversa em equipe, qual que é a cor que todo mundo enxerga, porque senão também, por que você está mexendo na representação da cor? Para facilitar a identificação, então que seja fácil para identificar para todo mundo. Vou pedir para que, caso você tenha realizado esse treino de representação gráfica de tubulações e dutos e conduítes e bandejas de cabo map, pode estar salvando, claro, que a gente continua na próxima. Caso tenha sobrado algum tipo de dúvida relacionada, eu peço para que você comente também, mas que na verdade esse vídeo você pode voltar e ver desde o começo de novo aquele ponto que não deu para pegar de primeira. Não se preocupe que é normal em qualquer tipo de aprendizado, muitas vezes você tem de fazer mais uma vez. Isso daí é normal. Qualquer coisa, se acontecer com você a necessidade de assistir mais uma vez, volte um pouquinho para aquele ponto e tente fazer de novo. Eu vou estar disponibilizando esse arquivo antes, né, de eu ter mexido na representação gráfica também. Lembrando que aqui eu estou mexendo no Revit 2021. Se você está mexendo numa versão anterior, o Revit não é retrocompatível. Vou deixar então disponível para que você também consiga estar verificando como é que foi feito aqui. Lembrando que aqui na verdade não é um template especial, é o template que vem instalado junto com o Revit. O que você utiliza na tua empresa, provavelmente ele é mais personalizado e provavelmente é mais facinho de você fazer essas modificações que eu fiz aqui.
Então aqui a gente acabou vendo do jeito mais árduo, né, mais do zero, e mesmo que você tenha um template que já esteja já com algumas pré-configurações, daria para fazer da mesma forma. Então caso você ainda não tenha salvo, salve, e se você tiver algum outro tipo de conteúdo, sugestão que você queira estar dando, pode deixar nos comentários também, para futuramente a gente estar abordando este assunto também. Beleza? E nos vemos então na próxima.